Professor Ricardo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, Meg, bom dia, Darcy. E primeiro, parabenizar vocês pelo Dia das Mulheres, essa bancada maravilhosa, bonita, inteligente, dedicada. Meu Deus, quantos adjetivos, hein? Gostei, hein, professor? Gostei. Mas principalmente guerreiras, né? Somos. Mulheres dos seus tempos. E a gente fica muito feliz com isso. Vocês muito são bom. exemplos importantes. E, claro, um grande abraço para as nossas queridas ouvintes, telespectadoras que estão aí hoje recebendo um abraço de todo mundo, inclusive dos maridos, dos namorados e afins, hein? Tem que lembrar, hein? Não é verdade? Não pode Hoje deixar passar em branco. não pode. Professor, muito obrigada pelo carinho. E hoje, Dia das Mulheres, o tema não poderia ser diferente. A gente escolheu um tema em homenagem a nós mulheres. E o assunto é o seguinte: amigo ou vilão? Hormônio feminino é uma relação de amor e ódio que nos acompanha durante toda a vida. Tem os hormônios da puberdade, tem a TPM, tem também a menopausa. Situação difícil, hein? A vida inteira a gente ali, trabalhando com os hormônios. E como ter uma relação saudável com os hormônios durante a nossa vida e ter uma qualidade de vida melhor, uma vida mais equilibrada. Hormônios é o tema de hoje, professor. E essa é a palavra-chave, qualidade de vida, né? E a outra palavra-chave é equilíbrio. Então a gente primeiro já precisa quebrar o estigma. Hormônios são os nossos grandes amigos. Não é inimigo, é amigo. Pelo contrário, os hormônios colaboram muito com a gente. O que são os hormônios basicamente? Estou falando de uma forma geral. Eles são mensageiros. Porque se nós não tivéssemos os hormônios, os nossos órgãos vitais não funcionariam. Uhum. Então nós temos um monte de hormônios. Mas especificamente para as mulheres, nós temos 5 hormônios que são bem específicos. Quais são eles, então, professor? O mais importante deles, vamos colocar o estrogênio, e a progesterona e a testosterona. Esses 3 hormônios que são, vamos dizer assim, fundamentais para o funcionamento da reprodução humana, em particular estrogênio e a progesterona, que lá na puberdade eles começam a ser produzidos. Porque a mulher, depois desse período, que envolve o começo, da sua vida sexual, a preparação do corpo feminino, nós começamos a produzir o estrogênio e a progesterona. Para quê? O estrogênio é fundamental para produzir os óvulos. Lembra que a mulher está pronta para o processo gestacional e para a reprodução. Então, o estrogênio se envolve na produção desses óvulos, e a progesterona prepara o útero para receber esse óvulo já devidamente fecundado. Então, nesse processo, a mulher muda muito, não é verdade? Verdade. Muda muito, Muda o corpo, muda as feições. Muda o humor. E tal. Então, assim, aí a testosterona ela é muito importante. Ela é produzida em menor quantidade, obviamente, do que o homem, Mas ajuda a fortalecer os ossos, os músculos, a fazer o processo de crescimento, junto com outro hormônio, chamado hormônio do crescimento. Aí tem um hormônio interessantíssimo, que é a ocitocina. Conheço esse. A mulher está amamentando, é uma delícia. Você recebe uma carga de ocitocina cerebral, que é chamado hormônio do amor. Você imagina uma relação de amamentação, uma mulher está ali recebendo mas ela recebe uma carga de tranquilizante, sabe? Ela deixa bem-humorada. Por exemplo, mulheres quando têm rachaduras de seio, durante a amamentação não é difícil? A ocitocina equilibra para elas terem coragem, para elas terem firmeza, para elas conseguirem superar aquela fase, porque é muito amor envolvido, É verdade. Os homens saíram correndo na hora. Já só de olhar já sai correndo. Exatamente. Então esses hormônios vamos colocar que são os mais importantes aí. Agora, sem dúvida nenhuma, estrogênio e progesterona. Eu trouxe aqui uma peça anatômica para o nosso público entender aonde esses queridos são produzidos, Conta pra gente que peça é essa, então, professor. O Pedro vai nos ajudar. Acompanhando. Então, esse aqui, é a pelve humana da mulher, especificamente, ela está cortada no meio, E aqui, nós estamos vendo, nesse pontinho aqui, Pedro, eu vou até voltar aqui,
Isso a gente... Aí, ó. Nós vamos ver, então, o ovário esquerdo e lá dentro o ovário direito. É mais difícil ver. Então, nós temos 2 ovários e aqui nós temos o útero. Então, eu vou tirar aqui para vocês poderem ver o útero. O útero está aqui. Nessa regiãozinha aqui. Perfeito. Então, é uma relação direta entre ovários e útero. E aqui, então, nós temos os nossos queridos ovários, que exatamente produzem os óvulos. E aí, os óvulos, quando produzidos e fertilizados, eles vão para onde? Para essas trompas. E aí, o óvulo vai lá, devidamente já devidamente fertilizado, Pro útero. e vai para o útero, e vai ficar lá. Então o útero está preparado para fazer o processo de nidação, que é a fixação do óvulo no útero, e o útero está preparadíssimo. Tá Tem uma pronto, camada sanguínea enorme para nutrir tudo aquilo, fixar aquilo. Bom, e se não há a fertilização? E se não houve? Então o que acontece? O nosso cérebro manda algumas informações, é interessante, né? Exatamente para o ovário parar de produzir a progesterona. E aí, o que acontece? Ué, aquela preparação toda... Aquela camada toda preparadinha. vai do por útero. água abaixo. Literalmente. Então, aí é o Abaixo. processo da menstruação. Né? Literalmente. Que, em torno aí de... Quantos dias você tem a sua menstruação, em média? A minha é reguladinha, 7, 8 Então, dias. 7 a 8 dias é esperado isso. E depois, a cada 21 ou a cada 30 dias, tem algumas pessoas que estão um pouquinho mais, acaba tendo novamente esse processo, né? Quer dizer, então é cíclico, organizado e equilibrado. E se tiver muito acima ou muito abaixo, aí as mulheres começam a ter os seus primeiros sinais e sintomas de que alguma coisa não está bem equilibrada. Por exemplo, tem mulheres que têm muita cólica menstrual, Certo. não é verdade? Ou ciclo muito longo. Muito longo. Pessoas podendo chegar a um ciclo a cada um ciclo repetitivo a cada 45 dias. Tem algo desequilibrado, né? Então, assim, uma quantidade muito grande, né, de menstruação, então tem algo desequilibrado. Pode ser os hormônios. Pode ser os hormônios. Então, esses sinais e sintomas iniciais dessa vida reprodutiva da mulher, e ela vai aos poucos começando a entender que o corpo dela responde a esses desequilíbrios. E sabe uma coisa que mais desequilibra essa questão hormonal? O estresse. Sério, professor? O estresse é um grande vilão, mas a gente pode expor um pouquinho mais isso. Então, esses são os hormônios que são fundamentais aí para esse funcionamento corporal feminino. Mas existem outros e a gente até pode citar eles no meio da nossa conversa. Professor, de que maneira os hormônios podem interferir na qualidade de vida da mulher? Muito. Então, assim, o mais comum é quando há perdas, né? Então, quando eu tenho já algum desequilíbrio inicial, por exemplo, eu estou no final do processo menstrual, eu começo a perder progesterona, que é natural, é fisiológico. Eu posso já sentir isso e entrar na famosa TPM. Eu fico mais irritada, né? Eu fico com uma sensação de ansiedade maior, eu tenho meu humor alterado. Então, isso eu já tenho um primeiro momento. Não é patológico, obviamente, né? Isso depois tem o seu equilíbrio normal, mas é um primeiro elemento que, quando tem de distúrbio, ou desequilibrado, mas é algo proporcional. Agora, vamos falar sobre a menopausa, porque aí sim, tanto no climatério, que é antes da menopausa, todas as mulheres entre 45 e 50 anos naturalmente vão entrar no que nós chamamos de climatério. Não necessariamente a menopausa, mas o climatério. Por quê? A mulher, em algum momento, começa a ter um declínio sobre a questão da reprodução humana. Isso faz parte do nosso ciclo, aliás, de todos os seres vivos que nós temos. Só que os homens aprenderam a manter os níveis hormonais para que a mulher tivesse uma qualidade de vida e uma longevidade. Então, entre 40 e 45 anos, começa a ter um pouco de baixa hormonal. Aí a gente começa a ter os sintomas um pouco mais prejudicados. Por exemplo, depressão. Olha só. Depressão. Pode ser um sintoma da menopausa. Já da menopausa. Sono alterado,
tenho problemas com relação ao sono. Então isso também pode ser um sinal. Problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. Por exemplo, o Alzheimer, em grande parte, está relacionado com essa questão da menopausa. Olha só. Então, por perda de alguns hormônios que já deveriam estar em atividade para nós, né? Outra coisa também é, eu perco muita massa magra, eu perco massa muscular e ganho massa gorda, né? Então, eu começo a ter o quadril mais alargado, né? A região glútea, seios mais alargados, né? O nosso famoso culote, né, das laterais. Por quê? Perda de alguns hormônios e principalmente a testosterona. Que então esses hormônios, gerando menor quantidade, vão gerar menor qualidade de vida nas mulheres. Então, o período que a gente mais fica preocupado com as baixas hormonais é climatério inicialmente e depois menopausa. Para as mulheres entenderem o que seria a menopausa, 1 ano sem menstruação. Isso já caracteriza a menopausa. O climatério não. Agora, quando começa a ter aqueles fogachos, é climatério. Sabe aqueles calores? É climatério. Então, já pode ser sinais e sintomas importantes de relatar ao ginecologista, né? Para que ele já comece a pensar em terapia de reposição hormonal. Mas nós vamos falar um pouquinho lá na frente. É a minha próxima pergunta, professor. Opa. Em que momento é indicada essa reposição hormonal e quando procurar o ginecologista para avisar? Como o senhor falou, às vezes eu não preciso esperar a menopausa, mas eu já começo a sentir alguma alteração, Exatamente. Alguma diferença no meu ciclo, Sim. algum sintoma, já posso procurar ajuda. Importantíssimo, Flávia, porque a menopausa, ela já é a instalação definitiva da baixa e ausência até de hormônios. Climatério é aquele período que você vai tendo uma baixa. Então, por exemplo, o fogacho é uma delas. Alterou o sono. Você tem um sono tão reguladinho, começa a alterar o sono. Lembra, entre 45 e 50 anos. Eu começo a ter fraquezas, eu canso mais para fazer as coisas, entendeu? Então, assim, eu estou gerando menos hormônios que me mantêm alerta e que me mantêm equilibrado para esse período de vida, né? Então, aí sim, eu já começo a ter que procurar meu ginecologista, como as mulheres fazem isso regularmente, né? E aí o ginecologista ou mesmo o endocrinologista, porque são 2 profissionais que vão fazer as avaliações devidas e são avaliações de sangue. É como se fosse um hemograma. Tira um sanguinho e vê quais são a quantidade desses hormônios circulantes. E aí sim, começa a se pensar na reposição. E hoje, os médicos são muito claros. É fundamental o início precoce. De fazer essa reposição. Claro, porque se você esperar entrar na menopausa, você pode ter já problemas já acentuados, por exemplo, a osteoporose, porque eu tenho baixas hormonais que dificultam a captação do cálcio. Sabe o que acontece? Quando a gente tem... As pessoas às vezes ficam surpresas quando a gente fala isso, mas os hormônios que são uterinos e ovarianos, eles têm uma influência geral na gente. No corpo todo. No corpo todo. Então, não é só pensar assim, não quero mais ter filho, então não preciso cuidar mais dessa questão do hormônio. Pelo contrário. Então, a gente tem que fazer a reposição para evitar o que nós chamamos de aumento do catabolismo. O que é catabolismo? É o consumo de substâncias importantes da gente. E o anabolismo é a reposição, a reconstrução óssea, a reconstrução muscular, a reconstrução neurológica. O nosso corpo é maravilhoso nesse sentido. Agora, quando a gente está em baixa, você começa a ter a perda, é o catabolismo. Então, a reposição é fundamental para que haja esse equilíbrio e você não tenha perdas importantes, né? E gerar, por exemplo, depressão lá na fase de menopausa. Então, isso já está equilibrado. Então, os médicos sempre ficam muito claros com relação a isso. E é uma coisa importante dizer para os nossos ouvintes e telespectadores. Não existe nenhuma ligação entre reposição hormonal e câncer. Não existe. Isso aí foi um estudo feito na década de 90. Né? Os Estados Unidos usava muito os hormônios, mas os sintéticos. Pra você ter ideia, os sintéticos eram tirados da urina de cavalos femininos, de éguas. Nossa. Então, assim, ele era um forçado mesmo, sabe? E de uma forma muito sintética, isso gerava problemas hormonais, inclusive o aparecimento de câncer. Hoje não tem absolutamente mais nada daquilo.
Os hormônios são bioidênticos. Então, progesterona, testosterona, o estradiol, que é um outro hormônio produzido nos ovários, que também são repostos, e a testosterona. Através do quê? Sachês ou gels que são passados na pele. Olha. Às vezes tem alguns implantes que são colocados, porque aqueles implantes mantêm mais a reposição de uma forma mais duradoura, né? Mas tem adesivos. E aí quem que vai tomar essa decisão? É o médico. Então, por favor, tanto o ginecologista quanto um endocrinologista vão conseguir te ajudar através de avaliações sanguíneas a fazer essa reposição. E ela não é em choque, é progressivo. Até para preparar a mulher para esse processo. Perfeito. Professor, e como manter então uma relação saudável com os nossos hormônios? Olha, vou te dizer que não existe segredos diferentes do que a gente já tem falado. E olha, eu tenho estudado bastante, e quando você me convidou, eu comecei a fazer algumas atualizações. É interessantíssimo como as dicas preventivas, elas batem com as outras dicas preventivas para o coração, para o cérebro, para os ossos. É qualidade de vida. Porque não tem jeito. Então, por exemplo, olha, controlar o estresse, fundamental. Ter uma alimentação saudável e atividade física regular, esse é o tripé que a gente vai falar sempre, ok? Mas ter uma qualidade de sono, estar próximo da natureza. Você sabia que eu estou 1 hora na natureza mesmo, com pássaros, com... Vamos colocar, nosso parque da cultura. Perfeito. Ok? Corresponde a uma ótima noite de sono. Olha só. Então, às vezes, a gente negligencia a questão do sono, a ingesta de água, não é? Isso é fundamental. Uma coisa que os médicos estão falando muito, né? A vitamina D. A vitamina D, ela ajuda muito a absorção do cálcio nos ossos, mas ela é funcional para muitas reações químicas nossas. Ele não é considerado mais como vitamina, viu? A vitamina D é considerado como um alimento, como um elemento nutricional. Ele precisa estar na nossa vida constantemente. Inclusive, esses próprios médicos, eles solicitam, numa avaliação dos hormônios, a quantidade de vitamina D, a quantidade de magnésio e a quantidade de cálcio na corrente sanguínea. Porque são substâncias que são fundamentais para essas reposições. E aí, esses hormônios nos ajudam, né, junto com essas substâncias, a potencializar a nossa saúde orgânica e celular. Daí é fundamental essas avaliações iniciais. Mas, sempre lembrando, todo conceito, elemento preventivo, funciona para isso. Sabia que o sol ajuda muito? Imagina, o sol é importante. O sol é um grande remédio nosso, né? Desde que tomado 15 minutos na manhã, 15 minutos na tarde, ele é fundamental para isso. E todas as outras regras que são relacionadas a bons relacionamentos. Você sabe que isso ajuda demais. Então, assim, hoje, Dia Internacional da Mulher, vamos fazer relacionamentos de qualidade, afetivos, porque também são outras coisas que ajudam muito a quebrar o estresse, diminuir a ansiedade, né? Ter um acolhimento familiar é fundamental, com amigos, com a minha espiritualidade. Então, tudo isso junto forma um pacote preventivo importante.